aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos de volta com mais umas dicas de quarentena para que vocês possam aproveitar o próximo final de semana com bastante diversão e bastante coisas interessantes para vocês lerem, para vocês verem e ouvirem aí nos próximos tempos, certo? Muito bem. Hoje, especialmente dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, também é o Dia da Literatura Brasileira, tá? Então, eu vou apresentar para vocês um autor, né, que é conhecido do meio jornalístico, mas talvez não da grande massa, né? E que tem um livro muito interessante para quem gosta de futebol, para quem gosta de história, né, desse esporte dentro do Brasil, que é um livrinho chamado Os Beneditinos, tá? Os Beneditinos conta a história de um grupo de amigos, tá? Que depois de muitos e muitos anos, já com uma idade bem avançada, eles resolvem retomar um time de futebol da época do colégio. E por conta disso, eles vão participar de um campeonato de walking football na Inglaterra. E o sonho deles, o grande desejo desse grupo é poder retornar com uma vitória em cima daqueles caras que eram os adversários imbatíveis na época do colégio, né? Que então é o time adversário que seria convidado a participar também. Mas, né, por obras do destino, as coisas não vão acontecer necessariamente como se pensa e vão ganhar uns contornos ainda mais interessantes para o restante do enredo, tá? Então, conheçam essa obra do autor José Trajano, chamada Os Beneditinos, certo? Muito bem. Como vocês sabem, eu também escrevo já há alguns anos, né? Tenho uma produção literária, né, que não é exatamente vasta, né, mas que tem já alguns livros publicados, e uns alunos meus me falaram esses tempos, só tu tem que recomendar os teus livros também, porque tu não está falando deles, não sei o quê, né? Eu sou um péssimo vendedor de mim mesmo, tá? Mas dessa vez eu vou vender para vocês a ideia de um livrinho chamado O Fim de Alice, tá? O Fim de Alice conta a história do Ícaro, que na verdade é um... Ele trabalha numa editora, né? Ele revisa originais, ele aprova originais, né? Para uma editora, e volta e meia ele pega vários textos que ele acaba descartando, não tem nada que interesse a ele. Só que num dado momento chega uma história até ele que ele começa a perceber que tem algumas coisas que têm relação com a vida dele. Por outro lado, está acontecendo a história da Alice, que é uma mulher que se perdeu na vida com uma série de dificuldades, né? E ela passa a tentar, né, cativar as coisas que ela tinha no passado por meio da escrita. Essas histórias vão se cruzar e vão trazer, né, um desfecho que talvez seja bem interessante para quem for ler, certo? Então, se alguém quiser conhecer este glorioso livro Fim de Alice, pode vasculhar aí pela internet, né? E pode contatar comigo aí que a gente pode conversar sobre ele, certo? Muito bem, esses são os dois livros que a gente vai conversar hoje. Sobre séries, pessoal, nesta semana que passou, a Netflix colocou no ar a 4ª temporada da série The Last Kingdom, né? Que conta sobre o Uhtred de Bamberg, que era um nobre, né, digamos, da Inglaterra, e que quando ele era pequeno, né, a sua cidade-estado, entre aspas, né, o seu pequeno reino, foi invadido pelos nórdicos, né, pelos vikings, né, e ele acabou sendo levado e cuidado por um viking. Então, na sua história de vida, ele cresce, né, com as culturas miscigenadas, né, tanto a católica, vinda dos ingleses, quanto a cultura chamada pagã, né, vinda dos nórdicos. Então, nesse cruzamento de culturas, né, o Uhtred vai sempre viver, né, não sabendo exatamente para onde se direcionar, né, se é a favor dos ingleses, se é a favor dos vikings, né, dos daneses, que são chamados, e isso vai fazer com que ele tenha diversas aventuras, né, mas essas aventuras estão associadas ao fato de ele ser um grande guerreiro. Tá? E nessa 4ª temporada, né, após a morte do rei Alfred, né, ele pretende voltar para Bebbanburg para retomar o seu espaço, retomar o seu lugar, né, de nascimento. Mas outras coisas vão acontecer na história e não sei se isso vai acontecer. Tá? Então, fica a dica aí, a 4ª temporada de The Last Kingdom para vocês verem, certo? E um filme que eu vou recomendar para vocês aqui também, gente, é um filme islandês, tá? É um filme islandês, na verdade, que foi produzido no ano de 2013, chamado Mudando o Destino. Nessa história, né, a gente tem uma moça que é a protagonista da história, que ela tem problemas familiares bem sérios, tá? Ela não consegue se dar com os pais, ela tem um irmão que é altamente complexo de se relacionar, e ela acaba fugindo por meio da música para tentar encontrar um pouco de tranquilidade, felicidade. E ela acaba angariando um sonho, e um sonho muito interessante, tá? Que é o de se tornar vocalista de uma banda, e vocalista de uma banda de metal, gente. Isso é fantástico.
tá? Então, para aqueles que gostam de música pesada como eu, né, ou que querem conhecer um pouquinho sobre como é que acontece a história e até mesmo um pouco da cultura desse heavy metal, vocês podem ver então esse filme chamado Mudando o Destino. Ele está disponível na Amazon Prime, tá? Então para quem tiver acesso, por favor, vá atrás desse material. E para a gente terminar então, né, falando um pouquinho de música, tá? Eu abri uma página nova no Instagram chamado Parede de Metal. Nesse perfil especificamente estou colocando um pouquinho sobre os CDs que eu tenho, tá? Dentro do gênero do rock até o metal, para que vocês conheçam um pouco mais sobre essas bandas e também tenham algumas informações que sejam relevantes para conhecer um pouquinho sobre elas, certo? Então quem tiver interesse, acessa lá, né, no Instagram, @parede de metal, e vai conhecer um pouquinho desses materiais, certo? Então, pessoal, espero que vocês aproveitem bem o final de semana, divirtam-se bastante e aproveitem essas dicas aí para os próximos tempos. Um abraço para vocês e até a próxima!